Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Estamos em 42 países, graças à sua audiência. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. Aliás, sem vocês, não teríamos a nossa Opinion. E no Brasil, sempre contamos com a presença do empresário economista Cornélio Diniz. Cornélio, além dos segmentos Boa Notícia, Bate e Volta, Economia com Cornélio, Momento Cultural com Ney Mursi, o agro é um negócio, o esporte radical, vamos ter também a dica da semana. Cornélio, quais são os outros assuntos que vamos tratar hoje no nosso programa? Tópicos muito interessantes. Acabou a exigência de uso de máscara nos Estados Unidos. A volta da Maratona de Boston depois da pandemia. Neve em abril nos Estados Unidos? Netflix aumenta os preços de suas assinaturas. O resultado da pergunta: qual a sua opinião sobre as consequências mundiais da guerra da Rússia com a Ucrânia? E por quê? Cornélio, você sabe que tivemos dezenas de pessoas comentando essa dificuldade, as consequências. Aliás, vários economistas mandaram vários assuntos para a gente. Então, Jay, e temos a pergunta da semana, né? Qual a sua opinião no nosso Opinion? A pergunta foi: qual a sua opinião sobre as consequências mundiais da guerra da Rússia com a Ucrânia? E por quê? Ô, Jay, o que deu de resultado aí? Fala pra gente. Cornélio, você sabe que essa semana foi diferente de todas as semanas da nossa enquete. Essa semana teve argumentos, nem prós nem contra. Aliás, as consequências dessa trágica guerra deu a seguinte informação. 100% das pessoas que nos procuraram, que escreveram para a gente, disseram que as consequências são desastrosas e que, na atual situação do planeta, com esse vírus, a Covid-19, atrapalhando a vida de todo mundo, a última coisa que não se esperava seria uma guerra, e é exatamente o que está acontecendo. Então, Cornélio, não teve um percentual, teve uns argumentos essa semana. Eu acho que 100% tem razão, são consequências complicadas. Agora, Cornélio, quem é que nós escolhemos essa semana para ter a resposta do sua opinião no nosso Opinion? Muito difícil essa semana escolher a melhor resposta, mas separamos a resposta do senhor Chavito Teves. Muito obrigado. Abre aspas. Infelizmente, essa guerra sem propósito e descabida entre Rússia e a Ucrânia, além da calamidade de civis sendo mortos sem escrúpulos pela tropa russa diariamente, e a destruição total das cidades que estão sendo atingidas, está servindo mais do que nunca para entender realmente o significado da palavra globalização. Rússia, produtora mundial de petróleo e fertilizantes, ao reduzir sua exportação, criou um aumento imediato dos preços da gasolina em todo o planeta. E a produção agrícola mundial, se não tiver abastecimento de fertilizantes, irá reduzir a produção de alimentos já para a safra 2022-2023, podendo faltar alimentos em vários países e os preços ficarão mais caros. Segundo ainda o senhor Chavito Teves, a Ucrânia, por sua vez, é grande produtora e exportadora de trigo. E se não puder continuar exportando sua produção, que está acontecendo nesse momento, certamente afetará os preços do trigo e os países importadores terão que buscar abastecimento em outros países. E os preços também subirão. A consequência dessa guerra será um aumento da inflação mundial pelo custo mais caro de outros exportadores de petróleo e fertilizantes. E, consequentemente, um efeito dominó do aumento de preços no transporte e nos alimentos na ponta final. E o consumidor, que será mais uma vez o maior prejudicado. O Brasil, grande produtor de commodities, mas que ainda importa alguns poucos produtos,
deverá repensar sua estratégia de produção e ser autossuficiente em todos os alimentos que consome e, posteriormente, ser exportador. Áreas cultiváveis? Nós temos. Tecnologia? Também. É só planejar e executar e não depender mais dos outros. Mesmo durante uma guerra, devemos tirar lição e ajustar nossa economia para não termos problemas no futuro. Gostaria de agradecer novamente ao senhor Chavito Teves pela sua resposta. Aliás, é uma aula de história, de geografia, de economia, contribuindo em muito com o nosso Opinion. Obrigado, senhor Chavito Teves. Aliás, como o Cornélio falou, uma aula, né, de globalização na resposta dele. Cornélio, e qual vai ser a pergunta do sua opinião, do nosso Opinion dessa semana? Amigos do nosso Opinion, pergunta muito interessante. A pergunta da semana é: qual a sua opinião sobre o Brasil ter 32 partidos políticos que terão candidatos disputando as próximas eleições de outubro? Você concorda ou não com esse número de partidos políticos? E, óbvio, externe seu comentário. Coloque aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no e-mail, no WhatsApp, nas nossas redes sociais. Descreva. Quem sabe na próxima semana nós estaremos lendo a sua opinião no nosso Opinion. É isso aí, Cornélio, uma pergunta política, né? Mas é a questão de partidos políticos. Você concorda que 32 é muito ou não é muito de partido político no Brasil? Tem que esquerda, direita, centro, mais ou menos, meio direita, está parecendo um time de futebol de partido político. Qual é a sua opinião sobre isso? E você que é novo no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Nós sempre começamos o nosso programa, depois desse bate-papo da pergunta, com uma boa notícia. Então, agora o segmento Boa Notícia. E minha boa notícia da semana. Um casal de canadenses, proprietários do resort The Crow's Nest, com mais de 327 mil metros quadrados, na ilha de Vancouver, no Canadá, decidiram receber pelo menos 100 pessoas, famílias que estão fugindo da guerra da Ucrânia. Brian, um dos proprietários, que é natural da Ucrânia, decidiu fazer a diferença para alguns refugiados. Abriu seu resort. O mais interessante é que diversas pessoas ao redor, prestadores de serviços, empreiteiros, o pessoal da circunvizinhança, também se ofereceram para ajudar esses refugiados. Lá, essas famílias, além de ficarem num lugar maravilhoso, você viu a foto, receberão comida, educação, transporte e assistência no processo de assentamento até se reerguerem. Que sirva de exemplo para todo mundo. Aliás, você também pode dar uma ajuda. Pode ou não pode? E esta é minha boa notícia da semana. Cornélio, que exemplo esse senhor, é ucraniano, inclusive, né? Nesse resort lá em Vancouver, no Canadá. Aliás, se a moda pega, hein? Vamos ter muita gente sendo recebida dessa categoria, dessa qualidade. Aliás, estamos aqui com o nosso amigo Álvaro Santos, já conosco, e vamos fazer agora o nosso segmento Bate e Volta, Brasil e Estados Unidos, com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Grande Álvaro, o que o Elon Musk está aprontando essa semana? Toda semana esse homem está aqui com a gente, meu amigo. É um prazer, realmente o cara é um futurista mesmo. Dessa vez, o Elon Musk, que mais uma vez está sendo citado aqui no programa, ele está investindo no segmento imobiliário, mas não são investimentos em apartamentos, mansões ou casas normais e tradicionais. Com o aumento do custo quase proibitivo que atingiram as propriedades nos Estados Unidos nos últimos 2 anos,
devido à pandemia e com a necessidade de mais de 4 milhões de moradias no país na atualidade, o Elon Musk está investindo no segmento que chamamos aqui nos Estados Unidos de tiny houses, ou seja, casas pequenas ou casas mínimas, com metragem entre aproximadamente de 20 a 30 metros quadrados no máximo, bem pequenas, porém muito funcionais. O interessante é que essas casas já vêm com absolutamente tudo que é necessário para uma operação imediata. Ar-condicionado, aquecimento, telefone, internet, tudo, geladeira, micro-ondas, enfim, tudo o que você precisa. Tá? Cozinha pronta com máquina de lavar pratos, geladeira e tudo. Você só precisa trazer suas roupas e seus pertences pessoais. Tá? O cliente, na realidade, pagaria o custo dessas tiny houses de aproximadamente $50 mil, sendo que, para vocês terem uma ideia, o valor para se comprar um trailer tradicional ou um RV, como se chama, Recreational Vehicle, pode chegar até $400 mil. Com isso, as vendas que já começaram têm mais de 70 mil pessoas na lista, todos com seus lotes e espaços prontos para receber a sua nova casinha, mas com toda a tecnologia existente no momento. Esse Elon Musk realmente não para de expandir o seu negócio e diversificar os segmentos. Palmas para ele. Cara, bota a palma nisso, a área imobiliária, hein? Que espetáculo. Aliás, essas casinhas, tiny houses, virou uma coqueluche aqui nos Estados Unidos. Cornélio, fala sobre essa nova tecnologia da medicina. Pesquisadores de diferentes hospitais na Suíça implantaram cirurgicamente na medula espinhal de uma mulher paralisada por uma doença degenerativa por 18 meses um dispositivo eletrônico, um chip composto por eletrodos e um gerador de impulso elétrico. E, como resultado, permitiu que ela andasse novamente. Esses resultados foram publicados no New England Journal of Medicine. Este mesmo procedimento já permitiu que 3 homens paralisados recuperassem os movimentos de suas pernas. E é uma grande promessa para os pacientes com doenças neurodegenerativas, para as quais hoje não há cura. É a ciência em favor da humanidade. Você sabe, Cornélio, eu fico feliz quando você explica para todos nós, o Álvaro, para mim, para os nossos telespectadores, as benesses da tecnologia na medicina. Que maravilha. Ô, Álvaro, fala um pouco mais do problema gigantesco que está criado, que foi criado por esse número monstruoso de casamentos esse ano nos Estados Unidos. Conforme já havíamos mencionado aqui no nosso Opinion, o mercado de casamentos continua realmente bombando nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, hoje em dia tem casamentos sendo realizados aos sábados, domingos, sexta-feira, quinta-feira e também até nas segundas-feiras, vejam vocês. E o pior é que não tem espaço nos salões de festa tradicionais e nenhuma data disponível nos próximos 12 meses. São tantos casamentos que o número ultrapassa 2.600.000 de cerimônias a serem realizadas só esse ano. Falta vestido de noiva, falta buffet com disponibilidade de datas, falta local para a cerimônia, falta até padre ou pastor para realizar o casamento. Tem casal indo até 500 quilômetros de distância da sua cidade para poder conseguir um local em que possa se reservar uma data pretendida. E isso ainda com os 12 meses de antecedência. Até os cruzeiros entram na onda, estão lotados de casamentos, pois o capitão do navio pode oficializar a cerimônia. As capelas de Las Vegas, onde as pessoas entravam e pagavam apenas $50 e saíam casados em 10 minutos, agora tem fila de espera de 3 a 5 meses. Os casamentos foram transferidos dos anos 2020 e 2021, e com isso, com a pandemia, todos estão sendo celebrados em 2022. Isso realmente veio a congestionar, lotou, abarrotou todo o segmento de casamento nos Estados Unidos. Realmente é incrível, Jay. Cornélio, explica para a gente e para os nossos telespectadores os benefícios dessa vitamina K. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
cerca de 55 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem algum tipo de demência. Pesquisadores da Universidade de Al-Marefa, lá na Arábia Saudita, descobriram que a vitamina K, presente em alimentos como brócolis, espinafre e rúcula, possui efeitos protetores contra o desenvolvimento de problemas de declínios cognitivos, como aquelas doenças associadas a Alzheimer e outras demências. Este estudo é muito promissor, visando impedir mudanças associadas ao envelhecimento do cérebro. De novo, a ciência é em favor da humanidade. Álvaro, fala um pouco para a gente sobre essa nova lei, esse novo decreto que essa juíza da Flórida realizou a semana passada em relação ao uso de máscaras. A juíza Kathleen Kimball Nizell, do estado da Flórida, derrubou as diretrizes do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, na última terça-feira, dia 19 de abril. E, com isso, autorizou a todos os americanos a passarem a não ter que usar mais máscaras. Nós, aqui no Nosso Opinion, fizemos uma enquete recente na semana passada e 95% das respostas eram para que o uso de máscaras fossem também abolidas no Brasil. As repercussões nos Estados Unidos foram variadas, muitas positivas e também muitas negativas. Agora, passageiros das companhias aéreas, de trens, metrôs e ônibus podem viajar sem máscaras. Até os passageiros de Uber e o seu concorrente, o Lyft, não precisam mais usar máscara quando entrarem nos veículos. Mas, todavia, nem todo mundo acatou essa nova diretriz da juíza da Flórida. E a maioria acham ainda prematuro a retirada total das máscaras nos transportes públicos e mais de 70% dos passageiros ainda preferem continuar usando a máscara nos voos, trens, metrôs e ônibus. Realmente, Jay, eu notei essa semana um vídeo que mostra, numa empresa aérea, durante um voo, a aeromoça passando saco de lixo e convidando os passageiros que não quisessem mais usar máscara a depositarem suas máscaras ali. Mas, como foi mencionado agora mesmo, nem todos aderiram a essa prática. Principalmente agora que os casos de contágio de Covid, infelizmente, voltaram a aumentar em 31 estados americanos nas últimas 4 semanas. Realmente, só o tempo vai poder regular e dar a real condição de quando vamos poder viver 100% sem essas máscaras que incomodam tanto há tanto tempo. Ô Cornélio, fala um pouco do setor de reciclagem do Brasil. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Alumínio, ABAL, e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas, afirmam que o Brasil reciclou aproximadamente 33 bilhões de latinhas de alumínio no ano de 2021, o que representa, pasmem, 98,7% de reaproveitamento do material produzido ao longo de todo o ano. Sem dúvidas, um exemplo para todo o planeta, mas também que sirva para os outros setores da indústria de reciclagem, como, por exemplo, a reciclagem do plástico. Ei, indústria, bora seguir o exemplo das latinhas? Álvaro, depois de 2 anos, tivemos a Maratona de Boston, hein? Uma notícia maravilhosa aqui nos Estados Unidos foi o retorno da Maratona de Boston no último domingo de Páscoa. Mais de 28 mil corredores de vários países do mundo participaram de uma das mais tradicionais maratonas do mundo, que não foi realizada em 2020 e nem tampouco em 2021, em função da pandemia. Os ganhadores foram, na categoria masculina, o queniano Evans Chebet, com o tempo de 2 horas, 6 minutos e 51 segundos. E na categoria feminina, também uma queniana, Pérez Japjur, com o tempo de 2 horas, 21 minutos e 1 segundo. Que incrível, hein? Cornélio, boa notícia, hein, para os americanos que estavam meio que complicados para ir para o Brasil.
Interessante, nós tivemos aí a notícia do Álvaro Santos falando sobre a utilização de máscara nos Estados Unidos. O CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, decidiu na última segunda-feira retirar 89 países, inclusive o Brasil, da lista de recomendação de não viajar por conta do Covid-19. Não era uma restrição, era uma orientação para que os viajantes americanos ficassem protegidos dessa doença. O motivo dessa mudança? O arrefecimento da pandemia. É a vida voltando à normalidade. Álvaro, fala sobre a Netflix aqui nos Estados Unidos. Olha, eu não pensei que essa notícia ia chegar tão cedo, mas devido à inflação que está atingindo aqui nos Estados Unidos, também o mundo do entretenimento, a Netflix, que reinava absoluta no mercado por mais de 2 décadas, agora, com várias empresas concorrentes no mercado, também oferecendo serviços de streaming, viu seu crescimento ser reduzido no segundo ano da pandemia e teve que reajustar seus preços, que estavam congelados por mais de 20 anos. A HBO Max, Disney Plus, Apple TV, Hulu, Prime Video, Peacock, dentre outros, são os mais novos concorrentes. Os novos preços da assinatura da Netflix são: assinatura individual básica, que passou de $8,99 para $9,99. A assinatura Standard passou de $13,99 para $15,49. E a assinatura, aquela que dá direito a outras pessoas acessarem a mesma conta, que se chama-se Premium, passou de $17,99 para $19,99 por mês. Vamos ver como o mercado vai reagir a esse aumento de preços, ou se a Netflix vai continuar perdendo mais assinantes ainda esse ano. Uma observação, Jay, que realmente, dentre todas as concorrentes, o que mais está incomodando a Netflix é a Prime Video, como vocês sabem, que é da Amazon. Isso realmente está conquistando o mercado e dominando muitos segmentos. Cornélio, fala um pouquinho sobre esse menino que quebrou a perna, meu amigo. Vitor Manuel, um cearensezinho de 6 anos de idade, quebrou a perna e os médicos recomendaram: você não pode colocar o pé no chão. Consequentemente, você não vai poder frequentar suas aulas por 1 mês. Essa idade é muito delicada. O relacionamento com os coleguinhas é muito importante. Apesar dele estar recebendo as atividades em sua casa, em um determinado dia, toda a sua turma foi assistir a aula, junto com a professora, na garagem da casa do pequeno Vitor Manuel. Inteligente a professora, não? Óbvio, é o processo de interação. Ele já melhorou, já voltou às aulas e continua totalmente integrado à sua turminha de escola. Cornélio, não somente um processo de integração, mas, acima de tudo, de solidariedade. Realmente é incrível. Ô, Álvaro, e essa mudança de clima aqui nos Estados Unidos, meu amigo? Fala um pouco sobre isso. Assustadora. Para quem achava que a mudança climática só atingia o planeta no aquecimento da temperatura, na semana passada, em pleno mês de abril, que tradicionalmente nos Estados Unidos é um mês onde as temperaturas estão bem mais agradáveis e mais quentes, dando a oportunidade e a tranquilidade para que as pessoas viajem para as praias, desfrutem o ar puro das montanhas. Eis, então, que o clima pregou uma peça em mais de 25 milhões de americanos nos estados do Nordeste do país. Tivemos temperaturas abaixo de zero e muita neve, que chegou em alguns lugares até meio metro de altura. Instalou-se novamente o caos que normalmente só acontece no inverno. Voos cancelados, estradas interditadas, o caos no transporte e ninguém acreditando que no final de abril essas temperaturas pudessem acontecer. E o pior é que a previsão da temperatura para a próxima semana é que a neve continuará a cair nos estados do Nordeste do país e só em maio é que a temperatura deverá ou poderá voltar
ao que chamamos de normal. Mudança climática do planeta afetando em todas as estações, além dos números de tornados maiores e mais destruidores que está abalando o país do leste a oeste. Cornélio, um dos grandes, mas monstruosos problemas dos hospitais são as infecções. Fala com a gente o que o brasileiro, mais uma vez, criou em relação a esse problema e está realmente solucionando. O grupo FI, Robotics Research Lab, sediado no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenado pela professora Mariana Kohlberg, preparou robôs autônomos com capacidade de se deslocarem de forma eficaz em ambientes possivelmente contaminados em hospitais e centros de proteção, a fim de emitir de forma adequada luz ultravioleta em todo o ambiente, visando descontaminá-lo, prevenindo e minimizando a propagação de agentes infecciosos, como o coronavírus. De novo, Jay, a tecnologia trazendo cada vez mais benefícios, principalmente agora, com o advento da pandemia. Meu amigo, você hoje está trazendo coisas importantíssimas na área de saúde e de medicina. Agora, para terminar o nosso bate-volta de hoje, Cornélio, o que você está trazendo para a gente no esporte radical? Falamos de saúde, falamos de medicina, falamos de tecnologia, mas precisamos de utilizá-la, né? Na semana passada, muita gente adorou o esporte radical com algumas quedas, uns tombos. Então, já que vocês gostaram, curte aí outros tombos radicais. E dá-lhe tombo um atrás do outro, hein, Cornélio? Toda semana é isso. É a terceira semana seguida que ele traz tombos. E esse foi o bate-volta Brasil e Estados Unidos com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Cornélio, agora vamos entrar no segmento mais importante do programa, na minha opinião, que chama-se Economia com Cornélio. Economia com Cornélio. A boa notícia da economia brasileira. Prepare-se! Lançamento de imóveis no Brasil esse ano já teve um aumento de 42%. E a produção de motocicletas teve um aumento de 37% apenas no primeiro trimestre. Segundo o IBGE, as vendas do varejo subiram 1,1% em janeiro e fevereiro deste ano. E o governo federal registrou em 5% todos os salários dos servidores públicos do país. O consumo das famílias do Brasil cresceu 2,26% só nos 2 primeiros meses desse ano. Aliás, Jay, amigos, muitas notícias ruins estão contaminando a imprensa brasileira. E aqui no nosso Opinion, a gente quer mostrar que o Brasil tem jeito. Temos milhares de notícias positivas. E aqui descrevemos algumas delas. Por exemplo, a redução do custo da energia em 18% anunciada pelo governo federal. Aliás, nós tínhamos noticiado isso aqui na semana passada. Vai favorecer principalmente os pequenos negócios em todo o país, que são aproximadamente 92% da nossa economia.
E a produção de bicicletas no Brasil? Passou de 183 mil unidades no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 40% em relação ao ano passado. Produção industrial subiu mais uma vez em março. Soluções para a implementação da tecnologia 5G para celulares no Brasil devem movimentar uma quantia superior a 101 bilhões de reais, fora que vai gerar milhares e milhares de empregos. A Embraer já entregou 14 jatos no primeiro trimestre. Está com a carteira de pedidos de 17,3 bilhões de dólares. A construtora MRV, aqui de Minas Gerais, registrou um novo recorde de vendas de imóveis no primeiro trimestre, atingindo 1,74 bilhão de reais. E para terminar, notícia boa, hein? O FMI, Fundo Monetário Internacional, melhora a perspectiva de crescimento do Brasil para esse ano. Linda notícia, não? Economia com Cornélio. A boa notícia da economia brasileira. É isso aí, Cornélio. Aliás, Cornélio, você falou muito bem. São várias notícias positivas. Eu, particularmente, não encontro em nenhum canal tradicional de televisão brasileira. É impressionante a lavagem cerebral do negativismo que a imprensa brasileira faz do país todo dia, e você vem para cá e nos brinda com esse monte de notícias só boas, sem só escutar essas notícias, mas paraíso. Tem notícia ruim? Também tem, mas as boas não são valorizadas. Ainda bem que existe a nossa opinião. Aliás, por falar nisso, vamos agora a um segmento importantíssimo, que também só tem notícia boa, que é o agro é o negócio. E no segmento agronegócio essa semana, aliás, que segmento, hein? Que interessante, como tem coisa boa acontecendo no Brasil e não é divulgada na imprensa tradicional normalmente. Muito pouca coisa. Aliás, então vamos lá para as notícias dessa semana. O governo federal lançou o certificado de crédito para estimular reciclagem no país. As exportações do agronegócio batem recorde em março, com 14,53 bilhões de dólares. Mesmo com as dificuldades do momento, a exportação de melancia bate recorde no Brasil. No segmento de seguro, o seguro rural registrou um significativo aumento em 2021 e atingiu 217 mil apólices contratadas. É o agronegócio se prevenindo, aliás, se não fosse os seguros no ano passado, muita gente podia quebrar em função da seca e também daquelas enchentes que tiveram no ano passado. Hein? O Banco Itaú adquiriu participação minoritária na empresa Orbia e, com isso, busca expandir ainda mais a sua atuação no agronegócio. O problema da possível falta de fertilizantes fez com que as importações aumentassem num ritmo muito maior do que os portos do Paraná poderiam suportar. Está faltando espaço para tanto fertilizante que está chegando nos portos do Paraná. Isso significa, meus amigos, nossa opinião, que o Brasil está se prevenindo, se precavendo, fazendo estoque para que, se tivermos algum desses países exportadores, no caso a Rússia ou a Ucrânia, que não possa exportar, nós temos como adubar, fertilizar nossas terras e a produção continuar como está sendo até agora. Com 1,2 bilhões de dólares, o agronegócio goiano bateu recorde de exportação já no mês de março. A exportação do material genético, leia-se pintinhos de um dia e ovos férteis, cresceram 10,7% no mês de março. E, para terminar, uma notícia que impressiona muito pelo tamanho financeiro do resultado. O valor da produção agrícola do Brasil, este ano, deve quebrar novamente o recorde e chegar, olha o número, a 1
trilhão 227 bilhões de reais. Esse é o tamanho da economia do agronegócio do nosso país. Mais de 33% de tudo que se produz no Brasil é o agronegócio. E esse é o segmento O Agro é o Negócio dessa semana. Jay, 1,2 trilhão de reais, novo recorde. Tem de tatu, meu amigo. Olha aqui o tamanho dessa indústria. Olha o que gera de recursos, olha o que gera de economia, de empregos. Realmente o agronegócio é um fenômeno. Cornélio, agora, com o nosso guru cultural, Ney Mussi, ele traz um vídeo de uma moça mostrando para todos nós a praticidade da vida moderna. Cornélio, fala um pouco sobre esse vídeo na nossa dica da semana. A pergunta que eu faço para você, nosso espectador do Nosso Opinion, você está feliz? Você é feliz? Onde podemos buscar a felicidade? Veja esse vídeo, que com pequenos gestos, com determinadas situações, você pode verdadeiramente ser muito feliz. Isso aí, Cornélio. Uma criança dando aula para todos nós como é simples ser feliz. E esse foi o nosso programa dessa semana. Aliás, gostaria muito que o Cornélio relembrasse a todos vocês a pergunta dessa semana do Sua Opinion no Nosso Opinion. E a pergunta da semana é: qual a sua opinião sobre o Brasil ter 32 partidos políticos que terão candidatos disputando as próximas eleições de outubro? Você concorda ou não
com esse número de partidos? Dê a sua opinião. Coloque concorda, não concorda, sim ou não. E descreva a sua opinião nas nossas redes sociais. No Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, por e-mail, no YouTube. Quem sabe, na próxima semana, nós vamos estar lendo a sua opinião dentro do Nossa Opinião. Maravilha, Cornélio. Terminando o programa de hoje, agradecendo mais uma vez ao Cornélio Diniz, ao Álvaro Santos, a maravilha do vídeo mandado pelo nosso querido amigo Ney Mus, e a vocês que nos prestigiam, que nos apoiam. Muito obrigado pela gentileza. Estamos em 42 países para de vocês. Tenham uma excelente semana. Cuide-se. Fique com Deus. Até semana que vem.